Grande piazada, dando aqui continuidade ao nosso assunto, água cervejeira. Hoje eu vou deixar aqui na descrição disponível para vocês o número do meu celular, ou o número do WhatsApp, caso vocês queiram perguntar, falar, sugerir alguma coisa. Toda vez que me pediam eu já divulgava, mas agora eu deixo o público aqui para quem estiver precisando. Eu só peço, pelo amor de Deus, que não me adicione nenhum grupo de WhatsApp, porque isso às vezes dá problema, né? Porque quando a gente vai para um grupo desse, o pessoal espera que a gente participe, e quando a gente participa, às vezes o resultado não é dos melhores, principalmente quando alguém como eu, que tem opinião sobre tudo, se manifesta. E aí, para evitar problema, né? Porque, sabe, a Bíblia diz: conheceis a verdade vos libertará, mas nos dias de hoje não é muito assim não. Diga a verdade que você vai colecionar desafetos. Então, para não ter problema, vamos conversar no ponto a ponto mesmo e tá tranquilo. Do assunto passado, eu só queria mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho aqui, dos sais. Tudo que eu preciso manipular na cerveja, eu manipulo com 6 sais. Tenho aqui sulfato de magnésio, sulfato de cálcio, cloreto de sódio, bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio e cloreto de cálcio. Enfim, o pessoal tem estado bastante inquieto aí, me fazendo perguntas: e daí, como é que eu faço para manipular? Gente, calma. Por enquanto a gente só está trabalhando os conceitos. Uma vez os conceitos fechados, aí a gente vai para a parte prática mesmo, para vocês poderem ver na prática tudo isso que a gente falou. Mas é importante ali uma bagagem conceitual mínima para que vocês consigam entender as coisas. A ideia não é só ensinar a apertar o parafuso, mas escolher o parafuso e a ferramenta certa para apertar o parafuso. O tema de hoje, a gente vai falar de 2 conceitos bastante importantes. O primeiro é o pH. Para muitos é o mais importante. Eu não superestimo tudo, porque eu gosto de ver todas as características juntas. Talvez o pessoal fale mais o pH porque é o que está mais fácil de medir aí. Vou falar um pouco disso na sequência. Pois bem, o pH eu consigo representar também numa escala numérica. E essa escala numérica é um número que varia entre 0 e 14. Dentro dessa escala aí eu tenho basicamente 3 classificações da água. Eu vou ter um pH 7, que é uma água neutra. pH de 7 aumentando para 14, eu vou ter uma água alcalina. Então, quanto mais próxima do 14, mais alcalina é essa água. Abaixo de 7 eu tenho uma água ácida. Então, quanto mais longe de 7 e mais próximo de 0, mais ácida é essa água. O importante é você ter clareza que, embora o intervalo seja um intervalo pequeno, de 0 a 14, a diferença de um ponto é uma diferença muito grande. Por exemplo, uma água com pH 4 e uma água com pH 5. Parece que 4 para 5 tem uma diferença de 1, é algo muito pequeno, mas não é. Porque o pH ele é medido aí, na verdade ele é uma escala logarítmica. Calma, não se assuste, não precisa voltar a estudar matemática não. O que você precisa saber é que nessa diferença de um ponto, você tem uma diferença aí de escala de 10 vezes mais. Então uma água com pH 4, ela é 10 vezes mais ácida do que uma água com pH 5. Uma água com pH 3, ela é 100 vezes mais ácida que uma água com pH 5. Uma água com pH 8 e uma água com pH 10, ela é 100 vezes mais alcalina do que uma água com pH 8. Então são esses conceitos. Então é 10, 100, 1000, então a diferença sempre é muito grande. A parte legal do pH é que eu consigo medir ele em casa, medindo com esse equipamento que chama de pHâmetro. Tem vários modelos e também para vários bolsos. Esse aqui eu paguei em torno de R$200, mas há outros bem mais baratos. Se você for comprar na China, sai até mais barato. Então com ele eu consigo determinar o valor do meu pH. Por que o pH ele é tão importante?
porque se ele não estiver no valor correto, eu não consigo fazer cerveja. E aí eu tenho que conhecer o valor desse pH em boa parte do meu processo aí, no caso da braçagem. A primeira preocupação do pH vem na mostura. Tem um gráfico bastante famoso, vou deixar ele rapidinho aqui ilustrado, mas se você for pegar lá, fazer uma pesquisa no Google, o pH da braçagem, ele já vai mostrar para vocês. Ele vai ilustrar qual é o intervalo onde o pH ele é o ideal para que a sua mostura saia tudo correto. E por que existe uma faixa ideal de pH? Porque se não estiver dentro dessa faixa ideal, a gente não consegue fazer cerveja. Por que não consegue fazer cerveja? Porque as enzimas não vão conseguir transformar aminoácido em açúcar. Se tiver muito acima daquela janela especificada na literatura, costuma ser muito pior do que se tiver abaixo. Porque se tiver acima, as enzimas não trabalham, provavelmente eu vou extrair das cascas do malte tanino, que vai prejudicar a cor da minha cerveja e principalmente vai trazer um amargor bastante desagradável. Isso num pH muito alto. Num pH muito baixo, as enzimas também não vão trabalhar de forma eficiente, então eu vou ter uma dificuldade na minha conversão dos açúcares aí. E qual que é esse intervalo ideal? Segundo esse gráfico, que ainda deve estar aí disponível para vocês, o pH ideal é algo em torno de 5.2, 5.6. Mas esse pH não é o pH da água, é o pH do mosto. Já na lavagem, que o pessoal às vezes eles não consideram muito, o ideal é que a água da lavagem tenha o mesmo pH da mostura. Só que às vezes é difícil. Se é difícil, o interessante é que essa água da lavagem aí, ela não passe de 6. Como eu disse, preferencialmente no mesmo pH da mostura. De 7, o pH não pode, em hipótese alguma, passar de 7. Porque senão vai acontecer aquilo que eu falei. Vai extrair tanino, isso vai resultar num problema para você, principalmente porque vai trazer um amargor muito ruim para a tua cerveja. Mas então, dado que tem valores aí ideais, entre 5.2 e 5.6 para mostura, o ideal é que a lavagem fique a mesma coisa. Na fervura a gente costuma não mexer no pH, porque se tudo transcorreu bem, na fervura também vai chegar algo muito próximo do pH da mostura. Então não é uma preocupação muito grande, embora eu possa corrigir o pH na fervura também, mas a fervura não é tão preocupante. E se a minha água fugir muito desse valor aí, 6, 6,5, 7, às vezes a gente encontra água aí com pH 8, que já é uma água bastante alcalina. Como que a gente faz aí para manipular esse pH? É relativamente tranquilo. O fator mais importante para a queda do pH, em geral, a gente costuma encontrar águas aí com pH acima de 6. Por exemplo, a água que a gente consome da rede, o pH é em torno de 6,5, 7. Água mineral, boa parte também é acima de 5, 5,5, 8. Eu já vi água mineral com pH 4,5 também, mas não é muito comum achar não. Se o pH estiver muito alto, o que acontece? Bom, existe uma outra característica que eu vou falar no próximo vídeo, mas não vou falar agora para não misturar. Mas a primeira coisa que ajuda a derrubar o pH da água é o malte. O malte ele tem uma capacidade de tamponamento da água. Em outras palavras, o que significa isso? Que o próprio malte já vai se esforçar para derrubar o pH dessa água algo muito perto de 5.2, 5.6. Ele só não vai conseguir derrubar se a água tiver uma alcalinidade residual muito alta, que é exatamente isso que eu vou falar no próximo vídeo. Mas em geral as águas que a gente usa aqui no país não tem uma alcalinidade residual alta, então ela é muito fácil para você derrubar o pH. Então, na maioria das vezes, o próprio malte ele já equaliza o pH da mostura para você. Porque eu estou falando pH de mostura, não é pH da água. Então, por mais que a água esteja em 6.5, só o fato de você jogar o malte, o pH da água ela já vai cair. Além disso, eu consigo também manipular o pH da água
com os sais, aqueles sais que eu falei para vocês. De uma forma muito simplista, eu vou falar disso para vocês, mas sulfatos e cloretos tendem a diminuir o pH. Por outro lado, os bicarbonatos e os carbonatos, eles elevam o pH. Então tem que tomar cuidado no uso desses sais, porque tem essa relação. Isso também vou falar para vocês na prática, não precisam se preocupar, mas vocês precisam ter essa informação. Os sais eu posso derrubar ou alavancar ou elevar o pH. Sulfato e cloreto eu derrubo, bicarbonato e carbonato eu elevo. Só que esses sais, eles não têm uma capacidade muito grande de diminuir ou de elevar. Então, por isso que ele não é aí, muitas vezes, a receita mágica para você derrubar o pH. A receita mágica para você derrubar o pH é realmente o malte. E o outro gancho para você derrubar o pH, que é muito usado, eu uso, que é o ácido lático. Também não vou falar da quantidade do ácido lático, porque a gente vai falar disso lá na frente, porque eu preciso linkar todos os conceitos para vocês entenderem, porque não existe aí um número mágico de quantidade de ácido lático para derrubar o pH num pH que você deseja. Além do ácido lático, eu tenho o ácido fosfórico também. E um outro produto que o pessoal usa, mas é muito difícil de achar no país, porque ele é importado, é um produto que chama pH Stabilizer. Ele, uma quantidade X, ele já joga o teu pH para 5.2. Eu não gosto de usar muito esse pH Stabilizer, porque ele parece uma receita muito mágica. Eu prefiro a ideia de você usar os sais e usar o ácido lático, porque daí parece que... parece não, na verdade você tem um controle maior do que está acontecendo no processo da tua água. Então, resgatando, na mostura, o próprio malte já ajuda o teu pH a estabilizar, e aí com o uso do ácido lático e com o uso dos sais, você também já consegue equalizar tudo isso. Como eu falei para vocês anteriormente, o problema é a água da lavagem, porque a água da lavagem ela não tem malte, que tem uma capacidade tamponante. Eu não falei nesse vídeo ainda, mas falei no anterior, a capacidade tamponante do malte vem porque o malte ele tem concentrações de magnésio e fósforo. Lembra que eu falei do ácido fosfórico? Então, o malte ele tem aí uma quantidade generosa de fósforo que ajuda a derrubar o pH junto com o magnésio. Voltando para a água da lavagem, o problema da água da lavagem é que eu não tenho malte para ter uma queda acentuada desse pH. Então, nesse caso aí, o que eu tenho que brigar é com os sais e com o ácido lático mesmo. Então, depois que eu equalizei, mostura, tudo certinho, o malte equalizou, corrigi com os sais, a ordem do uso dessas coisas a gente também vai falar. Mesma coisa para a água da lavagem, pau na máquina que a coisa vai funcionar tudo certinho no final. Para vocês terem ideia, o pH de uma cerveja pronta é algo em torno de 4.5. Aí tem cervejas ainda mais ácidas, que aí vai baixar até 3,5, enfim. Mas em geral, o pH fica algo em torno de 4.5. Pois bem, então fechamos aí o conceito de pH, para vocês entenderem. Agora vamos tratar da outra característica bastante importante da nossa água cervejeira, que é a dureza. A dureza, ela é especificada também por um valor numérico, que é o ppm, e nós já falamos no vídeo anterior. E é determinada por dois minerais, que é o cálcio e o magnésio. Pode ser por outros também, mas os predominantes aqui para a dureza de uma água são esses dois, cálcio e magnésio. Quanto maior a quantidade desses minerais, mais dura é a água. Aqui tem uma relação, então, você começa numa água mole, água média, água dura, água muito dura. São as 4 classificações para a água. Em geral, aqui no Brasil, a nossa água ela é mole, o que é uma vantagem. Eu vou falar disso daqui a pouco. Além dessa dureza, eu ainda consigo classificar essa dureza em outras duas durezas, que é a dureza temporária e a dureza permanente. A dureza permanente ela é única e exclusiva relacionada à quantidade de magnésio e cálcio. Como o nome mesmo já está falando, ela é permanente. No contrário, a temporária de alguma forma ela se perde. E ela se perde quando? Na fervura. Então a dureza temporária, aí nesse caso ela é especificada pelos carbonatos e pelos bicarbonatos. Então,
Fervi, comecei uma fervura, eu já começo a perder um pouco dessa dureza temporária. Agora, isso não é tão preocupante para a gente, porque por mais que se perca, ainda vai ficar uma quantidade que vai fazer com que a nossa cerveja fique dentro do nosso planejado pré-mostura. Além da dureza permanente e da dureza temporária, eu ainda tenho mais uma outra classificação, que é a dureza carbonatária, ou a dureza de carbonatos, ou seja, é uma água que ela é rica em bicarbonato e carbonatos, então é uma água de dureza carbonatária, e eu tenho uma água com dureza não carbonatária. Nesse caso, eu vou ter uma água rica em cloretos e sulfatos. Agora, esses conceitos eles não são excludentes. Eu posso ter uma água que é rica em praticamente tudo, e há águas aí espalhadas pelo mundo com esse perfil. Então a gente também vai, ao longo da série, a gente vai brincar, eu vou pegar aí algumas águas e a gente vai analisar junto as características dessas águas para vocês entenderem, uma vez com todos esses conceitos, fazer a linkagem de tudo aí que vocês precisam. Dito isso tudo que eu falei, o que isso realmente importa para a gente na prática? Então, em geral, a nossa água ela é mole, conforme eu disse, e isso é uma vantagem, porque se é uma vantagem por quê? Uma água mole tem deficiência de minerais. Se tem deficiência de minerais, então eu posso corrigir com a adição desses minerais. Mas uma água mole, em geral, ela é muito boa para cervejas claras. Uma água dura, ela é uma água aí que eu teria que tirar minerais. A gente não vai trabalhar a retirada de minerais, já vai trabalhar a adição. Então, se você pegou uma água dura, você tem que saber que você vai trabalhar dali para frente, embora dê para retirar os minerais. Eu já falei que dá, é só você ter um equipamento que chama aí filtro de osmose reversa. Uma água dura, ela tende a privilegiar aí cervejas mais escuras. Também nos exemplos a gente vai brincar com isso. Bom, por hoje é só. Me esforcei para falar pouco, mas não consegui. Mas acho que eu falei tudo que vocês precisavam para entender pH, dureza. Nos próximos vídeos, no próximo vídeo, a gente vai falar de alcalinidade, alcalinidade residual. Aí a gente fecha todos os conceitos e aí a gente vai ver esses conceitos trabalhando de forma sistêmica na prática. Obrigado, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Se a gente tiver falado alguma bobagem, vocês corrijam a gente. Não se esqueça de se inscrever e obrigado, até o próximo encontro. Até mais! E aí, meus amigos cervejeiros, eu sou Juarez, ganhei o sorteio da Weiss do nosso amigo Bronco e ele mandou aqui para experimentar uma Weiss e mandou uma Stout. Essa Stout eu experimentei ela sexta-feira passada, dá para sentir caramelo, o café, o aroma do café e no finalzinho gostinho de vinho. Nunca tinha tomado uma cerveja que nem essa, tá de parabéns. Quero um dia conseguir fazer uma igual a essa, Bronco. Agora eu vou abrir a Weiss, que foi a que eu ganhei. Ó. Copo do timão. Carbonatação alta, como deve ser uma Weiss. Já dá para sentir o cheiro do cravo. Espuma super cremosa, não é cremosa, super cremosa espuma. Muito boa, excelente cerveja, boa espuma, muito boa. A espuma grudando na parte do copo, espuma cremosa, persistente, cerveja de quem é mestre de não. Quem não viu o vídeo da Bronco Weiss aí, ó, vale a pena ver e replicar a receita, que a receita é excelente. Dá para tomar o dia inteiro isso aqui, refrescante, aromática. É cerveja de quem é mestre mesmo. Não é à toa que o Bruno faz essas brejas aí. Grande abraço para todo mundo aí. Valeu!
Vai, Corinthians! Terminei de tomar cerveja aqui, olha como ficou no copo. Não vou perder não, vou comer com colher isso aqui. É isso aí, falou!